Olá, bom dia para você nesta quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição vamos falar sobre a crise entre a Rússia e a Ucrânia que avança e ganha novos contornos. Países reagem e Brasil pede uma solução diplomática para o conflito. Incêndios florestais na Argentina destroem mais de 800 mil hectares. E você vai ver uma reportagem especial sobre o trabalho do Ministério Jovens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus, com o foco na saúde mental nesses tempos difíceis de pandemia. Depois de anunciar o reconhecimento da independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, ontem foi a vez do presidente Vladimir Putin tomar a mesma medida em relação a Donbás, que também faz parte da Ucrânia. O presidente russo foi autorizado pelo parlamento do seu país a utilizar as forças armadas no exterior com o discurso de que a paz precisava ser instaurada em todas as regiões. A aprovação parlamentar russa de tratados de amizade com os separatistas pode abrir caminho para Moscou estabelecer novas bases militares nas cidades e, dessa forma, preparar uma investida no território ucraniano. A Ucrânia, por sua vez, pediu a ajuda do Ocidente para se proteger e, nesta quarta-feira, começou a recrutar reservistas com idades entre 18 e 60 anos. As Forças Armadas relataram que um soldado foi morto e 6 ficaram feridos após bombardeios de separatistas pró-Rússia no leste do país. Segundo os militares, os separatistas continuam a violar o cessar-fogo. O período de serviço dos reservistas é de 1 ano. Não há ainda informações sobre o número de pessoas que atendeu à convocação. Apesar do decreto, o presidente Volodymyr Zelensky descartou qualquer mobilização geral e afirmou que ainda está buscando saídas diplomáticas para a crise, mas defendeu que a Ucrânia não cederá nenhum território à Rússia. E o secretário de Estado americano Antony Blinken cancelou a reunião com o russo Sergei Lavrov por causa dessa invasão da Ucrânia. A afirmação foi feita em entrevista coletiva com o chanceler da Ucrânia, Dmytro Kuleba, mas Blinken afirmou que está disposto a seguir com os esforços diplomáticos. Nós, nossos parceiros, continuamos abertos à diplomacia, mas Moscou precisa demonstrar que é sério. As últimas 24 horas demonstraram exatamente o contrário. Não foi sério, inclusive em relação à reunião que estava prevista para quinta-feira. Deixo claro que no contexto de uma invasão russa, não iremos adiante com essa reunião. Se a abordagem de Moscou mudar, continuamos preparados para nos envolver. Blinken indicou que as sanções financeiras anunciadas pelo presidente Joe Biden não serão as últimas se o presidente russo Vladimir Putin cumprir suas ameaças à Ucrânia. Em meio às tensões entre Moscou e potências ocidentais sobre a Ucrânia, a Venezuela sinalizou apoio à Rússia. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apoiou nesta terça-feira as ações do colega russo Vladimir Putin. O Império Americano e a OTAN pretendem usar meios militares para destruir a Rússia, parar a Rússia e acabar com este mundo multipolar que já é uma realidade. Detener a Rússia e acabar com este mundo multipolar que já é uma realidade. As declarações de Maduro ocorrem em meio a uma escalada do conflito com o reconhecimento da Rússia dos territórios separatistas no leste da Ucrânia. Maduro lembrou que seu antecessor, Hugo Chávez, apoiou a Rússia em outros conflitos territoriais e sustentou que a amizade com o povo da Rússia permanecerá para sempre. A Rússia tem sido um dos principais aliados de Maduro diante da pressão internacional liderada pelos Estados Unidos para removê-lo do poder com uma bateria de sanções financeiras. E o governo brasileiro pediu que a Rússia e a Ucrânia negociem uma solução através do diálogo, para evitar a escalada de violência na fronteira. Especialistas apontam que o Brasil não deve se envolver no conflito, já a embaixada da Ucrânia pede que o governo condene o apoio de Putin aos grupos separatistas. O Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, afirmou através de nota que o Brasil reafirma a necessidade de buscar uma solução negociada com base nos acordos de Minsk, que estabelece paz entre Rússia e Ucrânia após confrontos no leste da Rússia em 2014. Adotando um tom conciliador, o Brasil afirmou que apela a todas as partes envolvidas para que evitem a escalada de violência
e construam canais de diálogos que encaminhem para a solução pacífica da situação no local. O que se espera é que o Brasil mantenha uma distância desses conflitos, que não são conflitos que envolvem os nossos principais parceiros comerciais, né? De forma direta. Indiretamente, a China e os Estados Unidos estão presentes na região, estão interessados nesse conflito, mas ele não interfere diretamente nos nossos principais parceiros. É melhor, portanto, que o Brasil mantenha uma isonomia, mantenha uma distância dessa área de conflito, até porque os prejuízos que virão serão sentidos por todo o mundo. Já a Embaixada da Ucrânia no Brasil pede que o governo se posicione e condene o apoio de Putin aos separatistas. Na segunda-feira, o presidente da Rússia declarou que reconhece a independência de 2 grupos ucranianos. A tensão aumentou entre os 2 países e nesta terça-feira o Congresso russo aprovou o envio de frotas militares para apoiar os grupos separatistas na Ucrânia. Quando uma potência militar começa a posicionar suas peças, né, na fronteira ou próxima à fronteira de outra potência militar, isso sempre gera insatisfação, sempre gera insegurança. E é isso que vem acontecendo na fronteira da Rússia com a Ucrânia ao longo dos últimos anos, né? Só que o que acontece? O Vladimir Putin espera um momento estrategicamente mais interessante para a Rússia, para colocar adiante as pretensões russas, e esse momento é o momento atual. Ainda há espaço para saída diplomática, ainda há espaço para que haja, né, alguma negociação para a saída desse conflito, mas esse espaço é cada vez menor, principalmente depois do que ocorreu ontem, né, em que Vladimir Putin declara apoio à independência de 2 regiões separatistas da Ucrânia e envia tropas em direção ao território ucraniano, tropas que por ele foram chamadas, né, de tropas de paz, ou seja, como se ele estivesse enviando um apoio para as populações locais. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Aécio Neves, diz que tem expectativa de que o conflito seja solucionado pacificamente, destaca o diálogo entre os chanceleres do Brasil e da Ucrânia e afirma que a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia sinaliza a disposição do país em contribuir positivamente com as relações, evitando mal-entendido e ruídos desnecessários. Já o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Juliano Cortinhas, destaca que é importante para o Brasil manter a imparcialidade diante do tema, mas que na viagem do presidente Jair Bolsonaro a Moscou, o país cometeu um erro diplomático ao declarar apoio à Rússia. Ele diz ainda que a tendência é que os grupos apoiados por Putin sejam de fato declarados independentes. Houve uma viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia em que ele declara apoio à Rússia, um erro estratégico grave da nossa política externa, que a tendência mais provável é de que essas regiões separatistas realmente se tornem independentes com o apoio da Rússia. Isso vai causar um certo afastamento entre Rússia e China, e os Estados Unidos provavelmente vão agir impondo sanções econômicas à Rússia e a líderes separatistas da Ucrânia. E mudando de assunto, o ministro Edson Fachin tomou posse ontem à noite da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, substituindo o ministro Luiz Roberto Barroso. Alexandre de Moraes foi empossado vice-presidente. Os dois foram eleitos em votação eletrônica no dia 17 de dezembro do ano passado. Fachin conduzirá a corte até 17 de agosto, quando terminará o seu mandato de 2 anos como integrante efetivo no TSE. Nesses 6 meses, estará à frente do processo de preparação das eleições, que serão realizadas em outubro. Em seu lugar, para comandar o processo eleitoral, vai assumir o agora vice-presidente do tribunal, Alexandre de Moraes. A sessão solene de posse terminou agora há pouco. Os outros ministros, Mauro Luiz, Benedito Gonçalves, Sérgio Silveira e Carlos Bastide, participaram da mesa de honra.
Natural de Rondinha, no Rio Grande do Sul, Edson Fachin é integrante titular do TSE desde 16 de agosto de 2018, mas atuou como ministro substituto desde junho de 2016. É doutor em Direito da PUC de São Paulo e tem pós-doutorado no Canadá. E agora a gente atualiza a situação em Petrópolis. As buscas por vítimas da tragédia entraram hoje no 9º dia. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, o número de mortes já chega a 198. E pelo menos 69 pessoas ainda estão desaparecidas. O trabalho tem sido dificultado pelas fortes chuvas que continuam caindo na região. Ontem, as ruas da cidade, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, voltaram a ficar alagadas. Muitos moradores usaram as redes sociais para dizer que estão com medo e pedir ajuda. As pessoas que precisaram de deixar as suas casas por risco de deslizamento estão sendo encaminhadas para abrigos improvisados em escolas. A Assistência Social de Petrópolis instalou 13 bases de apoio no município que já atenderam 867 pessoas. A seguir, a gente atualiza os números da pandemia e você vai ver uma reportagem especial sobre o trabalho do Ministério Jovens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus, com o foco na saúde mental nesses tempos difíceis de pandemia. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. 3 pessoas sofreram ferimentos leves após uma explosão em um canteiro de obras da Sabesp, na Marginal Tietê, na zona oeste de São Paulo. O incidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde de ontem. No local está sendo feita a drenagem do esgoto acumulado no supertúnel que vazou no início de fevereiro e abriu uma cratera nas obras da linha 6 laranja do metrô. Em nota, a Sabesp afirmou que as vítimas são funcionários. Todos foram encaminhados para hospitais da região e não correm nenhum risco. São Paulo tem mais de 500 vagas de emprego com seleção pelo Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente mais informações. Olha só, os salários para essas 500 oportunidades variam de R$ 600 a R$ 3.641. E aí tem vagas na área da limpeza que exigem 6 meses de experiência e também um ensino médio completo. Tem vagas também de telemarketing que não exigem experiência, mas exigem um ensino médio completo. Também tem vagas para técnico em laboratório de farmácia, que exige ensino técnico em hemoterapia. E tem 60 oportunidades destinadas a pessoas com algum tipo de deficiência. Para participar do processo seletivo, basta se inscrever no portal do CAT, que é o cat.prefeitura.sp.gov.br. Só que isso tem de ser feito até às 18 horas desta quarta-feira. E agora falando sobre a pandemia, a média de casos de Covid ficou abaixo de 100 mil após 34 dias. O número de mortes pela doença superou os 645 mil. O Brasil confirmou 816 novas mortes por Covid-19. São 645.420 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Foram registrados 105.776 novos casos de Covid-19 e, ao todo, são 28.351.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 819 vítimas diárias. O indicador registra estabilidade, com variação de 0% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 98.896 registros por dia. Já esses dados mostram uma tendência de queda, com uma redução de 40%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 10 unidades da federação indicaram alta. Em estabilidade, agora estão 12 estados: Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. 5 estados registraram queda: Amazonas, Mato Grosso, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul.
E agora a gente fala de vacinação. O Brasil já aplicou mais de 387.227.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, mais de 171.582.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 80,44% da população, enquanto 153.776.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 72% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 61.868.000 pessoas, cerca de 29% dos brasileiros. O Brasil aplicou pela primeira vez a vacina anti-Covid da AstraZeneca com produção 100% nacional. O insumo fabricado pela Fiocruz com transferência de tecnologia da AstraZeneca foi a primeira vacina totalmente produzida aqui no país. E Israel vai abrir as suas fronteiras para todos os viajantes internacionais, vacinados ou não, contra a Covid, a partir de 1º de março. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Naftali Bennett. A única exigência será a apresentação de 2 testes PCR com resultado negativo que forem feitos 3 dias antes do embarque. Quando chegar ao país, o visitante terá que ser submetido a mais um exame ainda no aeroporto. O turista deverá esperar o resultado isolado em seu quarto de hotel e apenas, se for negativo, que costuma sair em até 24 horas, estará liberado para seguir viagem. Com a medida, Israel voltará a permitir a entrada de crianças de todas as idades. Segundo a regra atual, estrangeiros só poderiam entrar no país se estiverem com a vacinação completa, o que automaticamente exclui faixas etárias ainda não contempladas no programa de imunização, como os menores de 5 anos. Israel foi o primeiro país a fechar suas fronteiras a estrangeiros logo no começo da pandemia e permaneceu assim ao longo de todo o ano de 2020 e foi considerado um dos países mais rígidos no controle de entrada de estrangeiros durante toda a pandemia. Já ao longo de 2021, após redução drástica dos números de casos, frutos de um controle rígido de medidas sanitárias e altos índices de vacinação logo no começo do ano, o país voltou a receber visitantes internacionais desde que imunizados. Os grandes incêndios já estão mais comuns e devem ficar cada vez mais frequentes ao longo do século. Desta vez, na província de Corrientes, na Argentina, mais de 800.000 hectares foram atingidos. Bombeiros seguem com o combate aos incêndios florestais na província argentina de Corrientes. Cerca de 800.000 hectares foram consumidos pelas chamas que destruíram mais de 9% da região. A ONU afirma que a probabilidade de incêndios florestais que devastam enormes superfícies como este vão aumentar ao longo do século. Um relatório da entidade revela que as chamas não são causadas diretamente pelo aquecimento global, mas encontram condições favoráveis devido a secas cada vez mais intensas e prolongadas. Mesmo que o planeta consiga reduzir o aumento da temperatura média em comparação com a era pré-industrial, o número de incêndios catastróficos deve aumentar entre 9% e 14% até 2030 e entre 31% e 52% até 2100. Com as novas condições climáticas, os eventos incomuns vão ter mais probabilidade de acontecer. O Pantanal, por exemplo, é um caso emblemático. A região sofreu uma forte seca desde 2019 e os incêndios excepcionais aconteceram no ano seguinte. Até agosto de 2021, quase 4 milhões de hectares foram perdidos. A saúde mental de crianças e adolescentes, que já vinha sendo alvo de preocupação antes da pandemia, só piorou após a chegada da Covid. Os dados do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, reforçam a necessidade de atenção a esse público, que na Igreja Internacional da Graça de Deus é atendido pelo Ministério Jovens que Vencem, por meio de ações como a que você vai conhecer agora. Dentro do ônibus, eles vibram pelo início de uma viagem inesquecível. O destino desses jovens? Uma chácara no interior de Rondônia com uma vasta área de lazer. Mas o que eles buscam mesmo vai muito além da diversão. Até que sobre vós desça o Espírito Santo. Um verdadeiro encontro com Deus. Foi com esse propósito que o grupo de 160 jovens seguiu viagem para um retiro espiritual.
ser Jesus. Promovido pelo Ministério Jovens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, o Acamp 2022 contou com várias atividades realizadas com o objetivo de reavivar e preparar os jovens daquela região para um ano de grandes vitórias após um longo período de enfrentamento à pandemia da Covid-19. E não por acaso o evento ganhou o nome de A Retomada. É hora de se levantar, é hora de reagir, né? É hora de deixar o que passou e seguir em frente, olhar para frente, né? E se levantar. E foi esse o propósito, né? Nesse propósito que nós realizamos o acampamento. Um encontro capaz de transformar tristes estatísticas sobre os jovens. Muitos jovens têm interrompido a sua vida, né? Se mutilando. Eu já tive assim a oportunidade de acompanhar muitos jovens que tentaram tirar a própria vida, né, que se mutilaram, que se enveredaram pelo caminho das drogas. Mas o caminho a ser seguido pode ser bem diferente, com resultados que surpreendem. Eu confesso que eu estava meio fria, eu estava meio afastada. E nessa noite, nesses 3 dias, eu reconectei com Deus, eu senti a presença dele novamente, eu voltei ao primeiro amor, à primeira essência e entendi que, a nossa vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável, aparentemente é, mas não é. Então, a única vontade boa, perfeita e agradável é do Senhor. Por meio desse entendimento, no retiro, a Maria Eduarda tomou uma decisão. Que era me batizar nas águas. Eu já era de ministérios da igreja mesmo, só não era batizada ainda. E lá o Espírito Santo falou tanto comigo e como os outros jovens, né, também foram. Eu saí de lá uma pessoa renovada, que lá, foi uma bênção. Eu fico muito feliz e espero o próximo acampamento também. E foram várias as histórias de transformação escritas durante a viagem, que contou com a presença do pastor Márcio Alves, líder nacional da juventude da Igreja Internacional da Graça de Deus. Para nós foi uma questão de honra trazê-lo pela primeira vez, né, para que ele pudesse passar aquilo, a visão, passar aquilo que Deus colocou no coração dele a respeito do trabalho da nossa juventude. Inclusive trouxe muitas novidades boas para a gente, o que o nosso missionário R.R. Soares, né, pretende realizar, os propósitos que pretende realizar ainda esse ano de 2022 com a nossa juventude. A presença do pastor Márcio aqui foi para nos edificar, para nos acrescentar ainda mais o conhecimento de Deus. O Ministério JQV visa alcançar jovens de todo o país, levando-os a um propósito de vida por meio da Palavra de Deus, com ações realizadas pelo grupo ao longo de todo o ano. Então agradeço muito a toda a equipe, agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade e quero ir mais vezes, estou colada no próximo. Muito obrigada, Deus abençoe. Acelere, pisa, acelere, pisa, acelere, pisa, agora não pode parar. Acelere, pisa, acelere, pisa, acelere, pisa, agora não pode parar. E esse trabalho é extremamente importante, afinal, esses jovens são o futuro do nosso país. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações. Até lá!